Olá, pessoal, tudo bem? Então, dando início aí às nossas aulas da semana, né? Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre a estrutura da oração e falamos um pouquinho também sobre concordância nominal, né? Nas nossas duas últimas aulas gravadas. Mas aí quando a gente fala de estrutura da oração, né? Automaticamente a gente precisa lembrar da posição do sujeito na frase, do predicado, né? Para que a gente consiga relembrar certinho qual é a estrutura e saber, né? Como funciona aquela oração, aquela frase dentro de um contexto. Na semana passada, a prof tinha deixado, né, eu coloquei para vocês um conteúdo um pouquinho mais amplo, né, retomei lá o sujeito, retomei o predicado, né, retomei quais eram, né, as atribuições de cada um. E aí, para a aula de hoje, eu resolvi focar um pouquinho só no quesito ordem direta e ordem indireta. Por que focar só nisso? Porque a partir da página 19 ali da apostila de vocês, né, vocês terão alguns exercícios que vocês vão precisar ter bem claro isso na cabecinha de vocês, sabe? Esses conceitos precisam estar bem claro para vocês. Então, aí o que eu pensei? Falei, acho que eu vou gravar uma aula para eles que fique só com a ordem direta e a ordem indireta. Que aí, a partir do momento que eles tiverem uma dúvida, né, vai ficar mais tranquilo ali. Por que disso, pessoal? Porque o quesito sujeito e o quesito predicado, a gente viu várias vezes na nossa primeira unidade. Então, não é nada que vocês tenham tanta dificuldade assim. Já a ordem direta e a indireta, quando a gente fala dos gêneros textuais que nós estamos falando, né, que é a notícia e a reportagem, elas são de extrema relevância, né, gente? Então, elas têm um propósito dentro de um texto. Então, por isso, a prof resolveu montar esse material de hoje para vocês terem separado só a ordem direta e a ordem indireta, né? Então, assim, ó, vou compartilhar um material aqui com vocês, que acho que vai ficar um pouquinho mais tranquilo. Então, assim, é claro que quando eu lembro de ordem direta e ordem indireta, é claro que eu preciso lembrar do sujeito, né? Sujeito, do predicado, porque afinal de contas, né? É o sujeito que determina essa posição, né? Da ordem direta ou da ordem indireta, né? Porque é a partir do sujeito que a gente tem os elementos dentro da frase, né? Só que daí, dessa vez, a prof não relembrou a conceituação de tudo. Coloquei só a ordem direta e indireta, e eu quero que isso funcione para vocês como um momento de revisão, sabe? Porque a partir da página 19 vocês vão utilizar bastante. Então, assim, ó, como a prof já tinha dito, né? A disposição do sujeito na oração, é claro que é a disposição do sujeito dentro de uma oração que vai determinar, né? O que virá depois. O que virá depois será determinado sempre pelo sujeito, pela posição do sujeito na frase. Então, quando a gente fala de ordem direta e ordem indireta, né? Na ordem direta, nós temos apenas uma construção, né? Ou seja, sujeito, verbo e complemento. Na ordem direta é apenas essa construção, né? Sujeito, né? No início da frase, né? Verbo, geralmente no meio da frase, e complemento. É apenas essa construção, né? Eu estou falando de ordem direta, né? Só essa construção, só funciona desta maneira. Então, ó, minha mãe fez um bolo. Pronto, né? Quem é o sujeito da frase? Minha mãe. É o sujeito, né? Fez é o meu verbo, do verbo fazer. E o que é que a minha mãe fez? Um bolo, que é o complemento. Beleza? Então, essa é a disposição da ordem direta. Sempre nessa construção. Sujeito, verbo, complemento. Ok? Depois, a gente tem a ordem indireta. Ou, em alguns casos, vocês vão ver também, quando a gente for trabalhar um pouquinho mais para frente, vocês vão ver também inversa, né? Ordem indireta ou a ordem inversa. É a mesma coisa. Aí, quando a gente fala da ordem indireta, aí sim, eu tenho 3 divisões, eu tenho 3 construções. Lá na ordem direta, eu tenho uma única construção e na ordem indireta, eu tenho 3 construções. Então, eu coloquei cada uma delas aqui com um exemplo, né? Para que vocês consigam visualizar com um pouquinho mais de facilidade. Então, veja bem, na ordem indireta, eu tenho lá, no primeiro momento, o complemento, o verbo e o sujeito. Né? O sujeito vai lá para o final da minha frase. Né? Essa é a primeira opção. Então, o complemento, um bolo. Esse é o complemento. Veio para o início da frase. Ele era lá no final, né? Veio para o início da frase. Fez é o verbo, continua no meio nessa construção, né? Do verbo fazer. E aí o sujeito, quem é que fez? Minha mãe. Então, dentro da frase ficaria: um bolo fez minha mãe. Né? Essa seria a ordem indireta, com o complemento, verbo e sujeito. Ok?
Algumas das ordens indiretas a gente acaba utilizando um pouquinho menos, sabe? Mas quando a gente fala lá do gênero notícia e reportagem, eles são importantes com o intuito de expor uma informação para o leitor, com o intuito de chamar a atenção do leitor. Então, às vezes, se eu colocar o complemento lá no início da frase, ele vai chamar muito mais a atenção do meu leitor do que se eu colocar ele no final da frase. Então, às vezes, numa construção de uma notícia ou de uma reportagem, né, a ordem indireta ela é um pouco mais chamativa. Então, isso vai depender, é claro, né, do gênero textual que está sendo trabalhado. Mas é principalmente para isso, né? Ajuda bastante, chama a atenção do leitor, expõe a informação com um pouco mais de objetividade, né? Então, em alguns casos, isso pode funcionar. Por isso que a prof está batendo um pouquinho nessa tecla. Beleza? Então, essa construção seria isso: complemento, verbo, sujeito. Depois dessa construção, nós teríamos um outro, né? Também com o complemento no início da frase e o sujeito no meio da frase, ó. Complemento, sujeito, verbo. Observe que nessa questão, né, por uma questão de construção de frase, a gente utilizou uma vírgula aqui, ó, para separar, né? Então, nesse caso eu posso separar, né? Então, complemento, sujeito, verbo. Então, um bolo, complemento. Minha mãe, né? Minha mãe, sujeito. E fez o verbo, lá no final da frase, né? Um bolo fez minha mãe. Complemento, sujeito, verbo. Essa seria a minha segunda construção da ordem inversa, né, da ordem indireta. Lembrando que na ordem indireta eu posso ter até 3 construções, né? Essa é a linha de raciocínio. Vai ter algumas delas que vocês vão falar, nossa, mas aí ficou estranho, né? A escrita dessa maneira não ficou legal. Por que a gente acha estranho? Porque a gente está acostumado lá com a ordem direta, né? A gente está acostumado lá com aquela primeira estrutura. Sujeito, verbo, complemento, sujeito, verbo, predicado. A gente está acostumado com essa estrutura, né? E aí, a partir do momento que a gente vai conhecer, né, o passo a passo de uma outra construção, né, na oração, a gente acaba achando estranho, causa mesmo um pouquinho de estranhamento. Às vezes, quando eu vou construir algumas frases assim, na ordem indireta, eu também acho, nossa, isso ficou estranho, isso ficou diferente. Mas é porque nós não temos costume, né? A nossa regrinha básica é sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, predicado. Né? Essa é a linha de raciocínio que a gente sempre levou, né? Aí, quando a gente pensa na ordem inversa, às vezes fica um pouquinho diferente mesmo, tá? E aí, por último, né, a minha terceira construção que eu tenho aqui, daí seria o verbo no início da frase, né? O complemento e o sujeito lá no final da frase, né? Ou seja, eu inverti totalmente, né? A regrinha de sujeito predicado, inverti tudo. Né? Então, aí ficaria, fez um bolo, minha mãe. Então, nesse caso, fez, verbo, do verbo fazer, né? O que ela fez? Né? Vamos perguntar ao verbo. O que ela fez? Um bolo, que é o meu complemento, certo? E aí, por último, o sujeito. Quem é que fez? A minha mãe. Beleza, galerinha? Então, essa é a diferença ali, né? Eu decidi gravar para vocês separado, porque eu acho que ia ficar mais tranquilo, né? No nosso primeiro momento que a gente viu a estrutura da oração, na outra aula, né? A prof revisou lá sujeito, predicado, né? Revisei algumas coisinhas que eu achei importante, mas aí achei legal também a gente poder ter essa diferença certinha aqui, né? E poder analisar ali que quando eu falo de ordem direta, né? Eu tenho apenas uma construção. Quando eu falo de ordem indireta ou inversa, eu posso ter até 3 construções, que são essas construções que a prof colocou para vocês. Beleza, pessoal? Eu espero ter ajudado, né? A partir da página 19 da apostila, vocês vão usar bastante, vai ser bem importante, né? E aí, claro, dúvidas que irão surgir aí no decorrer das próximas aulas, a gente vai conversando e a gente vai tirando essas dúvidas ali pelo Zoom. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês e até a próxima aula.